Boa noite, está entrando no ar mais um programa Cartas na Mesa. Esse programa que tradicionalmente às quintas-feiras, no horário das 22 horas, entra no ar, levando aos nossos telespectadores assuntos relevantes, assuntos importantes para a comunidade, onde a gente possa estar esclarecendo dúvidas a respeito de muitos assuntos como saúde, educação, lazer. Então a gente sempre traz preferencialmente algumas pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região, onde tenham realmente algum tipo de conteúdo que a gente possa passar para instruir e divertir em algumas situações os nossos telespectadores. Hoje nós estamos trazendo aqui à nossa direita o nosso convidado, Dr. Gustavo Miorelli Girondi. O Dr. Gustavo Miorelli Girondi é cirurgião dentista, ele é especialista em radiologia, proprietário da clínica Odonto X. E hoje nós vamos bater um papo gostoso sobre odontologia, né, doutor Gustavo? Onde ele vai esclarecer alguns assuntos relacionados a exames radiológicos, onde é a especialidade dele, mas também assuntos voltados à área da odontologia, de importância para a nossa população. Doutor Gustavo, eu gostaria que o senhor pudesse estar dando inicialmente uma boa noite aos nossos telespectadores e agradeço também a sua participação. Pode ser naquela câmera ali, doutor. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a sua participação, viu, doutor? Eu sei que você é tão ocupado ali no seu trabalho, um trabalho importantíssimo, que muitas vezes não aparece, né, doutor? Todos os dentistas ficam lá expostos aos pacientes, conversando, batendo papo, etc. Mas o doutor Gustavo tem um trabalho importantíssimo, onde ele fica dentro lá do seu laboratório, fazendo esses exames radiológicos e dando um laudo, não é isso, doutor? E com esse laudo, ele tem uma importância muito grande para que ele possa dar um suporte aos cirurgiões dentistas que fazem uso desses exames radiológicos para poder planejar o seu diagnóstico. Então, doutor Gustavo, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu sei que você faz um trabalho de excelência lá na Odonto X. E doutor Gustavo pode estar começando a responder para nós, doutor, claro, a importância desses diagnósticos por imagem para a odontologia. Enquanto que a maioria dos dentistas, né, doutor, ficam ali com os seus pacientes, olhando a boca, olhando ao vivo os seus pacientes. Mas você, na realidade, acaba dando um suporte para eles por conta dessas imagens, esses exames e com esses laudos que você passa para eles, para os dentistas prosseguirem no seu planejamento. Então fala um pouquinho para a gente a importância desses exames radiológicos para diagnóstico, para complemento, digamos assim, de um diagnóstico para os cirurgiões dentistas. Sim, nós sempre procuramos dar um auxiliar de diagnóstico para os cirurgiões dentistas para que eles tenham melhor qualidade na definição, na determinação do que vai ser realizado. Em qualquer procedimento podemos auxiliar. E eu diria mais, Gustavo, eu diria o seguinte: hoje já se faz necessário para cada paciente que entra no consultório odontológico ter o que a gente chama de radiografia panorâmica. Eu ia fazer uma próxima pergunta para você em relação a essa importância, portanto, desses exames radiológicos para complementação, ou mesmo para que o cirurgião dentista possa executar o seu planejamento. Eu diria a seguinte coisa: principalmente a radiografia panorâmica, que é aquela radiografia que tira da boca inteira, ela deve ser fundamental logo de cara na primeira consulta do cirurgião dentista, porque ele tem uma visão geral. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais relacionado diretamente a essa radiografia panorâmica, onde nós temos lá um aparelho que gira 180 graus do indivíduo e consegue pegar totalmente essa região da boca inteira. A gente tem uma visão macro. Fala um pouco disso, que você entende mais do que eu isso, doutor. Com a radiografia panorâmica, como o próprio nome já diz, temos uma visão panorâmica, tudo o que acontece no paciente, as maxilas, a mandíbula, todos os dentes, as articulações temporomandibulares. Nós podemos avaliar tudo num contexto geral. Então é muito importante para podermos diagnosticar precocemente alguma lesão, algum tipo de tumor, qualquer coisa, que muitas vezes não é nem possível visualizar clinicamente. E o
o que podemos observar clinicamente, às vezes geralmente podemos complementar com a radiografia panorâmica e ter uma melhor ideia do que está acontecendo. Ela é um excelente auxiliar de diagnóstico. E não tenha dúvida. E digo mais ainda, doutor, sim, não é crítica, obviamente, ao cirurgião dentista, mas não são todos que têm essa especialidade, essa visão do radiologista. Muitas vezes passa em branco muitos tipos de patologias diante de uma radiografia que o cirurgião dentista comum, aquele que não tem especialização nessa área, passa muitas vezes despercebido para ele. E eu sei que lá com vocês dão um laudo dessa radiografia, ou seja, facilita e muito o trabalho dos colegas, né, doutor Gustavo, em relação a esse laudo, porque no próprio laudo você vai ver exatamente todos os problemas que aquela radiografia mostra, não é isso? Sim. Procuramos sempre facilitar o trabalho dos colegas, né? Fazemos o possível para descrever tudo que tem, né, com esse laudo e ajudar, auxiliar o cirurgião dentista a enxergar, né? Para tentar facilitar enxergar naquilo que ele quer. E é necessário, mesmo porque essa radiografia panorâmica que a gente está conversando aqui, esse aparelho, ele não pode ser colocado num consultório comum, num consultório normal. Normalmente os cirurgiões dentistas não dispõem de um aparelho que possa estar fazendo essa radiografia panorâmica, né, doutor? Nós temos um outro tipo de aparelho dentro do consultório odontológico, onde você pode tirar radiografias, digamos assim, regionais, não sei se eu estou falando coisa errada, de alguma região de 2, 3 dentes, região anterior, região posterior, região lateral, etc. Então, aquela radiografia chamada periapical, é isso? E essa aqui os cirurgiões dentistas normalmente tiram no seu consultório para auxiliar, digamos assim, um diagnóstico, né, em relação àquilo que ele pode fazer. Então, essa panorâmica, lá tem uma sala especial, onde o aparelho Sim. realmente é muito grande, existe uma técnica especializada de se fazer isso, de se revelar. E vocês hoje, o cirurgião dentista não precisa esperar nem em casa mais essa radiografia, não é isso, doutor? Quanto tempo vocês mandam para a gente lá? Olha, o tempo de ficar pronto, assim, entre o paciente fazer e a gente imprimir, leva em torno de 5 minutos. 5 minutos? Daí nesse tempo já mandamos por e-mail para o cirurgião dentista. Essa rapidez aí é espetacular, né, doutor? Porque numa necessidade de uma emergência, você manda até pelo computador para o indivíduo. Você pode abrir um site lá, se for cadastrado no site do Odonto X, você recebe lá a sua imagem, então imediatamente, o mais rápido possível, você pode planejar. Agora eu faço uma pergunta para você. Os nossos colegas aí, os cirurgiões dentistas, eles já entraram com essa ideia de que a radiografia panorâmica é necessária nesse primeiro atendimento ou necessária para dar um complemento geral nessa primeira consulta? Nossos colegas aí já aderiram isso, Gustavo. Eu sei que é um trabalho longo para que as pessoas, né, nossos colegas possam estar solicitando, digamos assim, essa radiografia. Mas isso vem melhorando, não vem? Cada ano que passa, mais colegas vêm adquirindo esse hábito de pedir essa radiografia. Estou errado, não? Não, está certo. Cada vez mais profissionais solicitando essa radiografia para a maioria dos pacientes. Tem casos que se evita pedir em uma determinada idade, depois, mais para frente, que se pede, mas estão cada vez pedindo mais. Isso é muito bom. Isso é bom porque está melhorando, digamos assim, o nível, a qualidade de atendimento da odontologia por conta desses exames de suporte, né? Que no caso ali o doutor Gustavo faz com grande propriedade. Doutor, a gente sabe que as articulações temporomandibulares, a ATM, a articulação temporomandibular, hoje é um problema que vem aumentando nas pessoas, digamos, devido a vários fatores. O nível de estresse com que as pessoas vêm passando hoje em dia é cada vez maior. Você tem que trabalhar, sair correndo, dinheiro que falta para isso, para aquilo, carro, condução, trânsito, prestações, etc. Esse estresse, ele gera na pessoa uma somatização de alguns tipos de problema, principalmente aquele de travar,
fechar a boca, ranger os dentes, o bruxismo, o briquismo que a gente está acostumado a ouvir falar, e isso sobrecarrega muitas vezes a articulação temporomandibular. Outros problemas também, né, doutor? Podem acarretar aí problemas da articulação temporomandibular. Dentes tortos, maloclusões, quer dizer, oclusões em que o indivíduo pode ter mordida cruzada, avanço de mandíbula, retração da mandíbula ou de maxila ou vice-versa, a mordida cruzada, onde os dentes não mordem, não se fecham de uma maneira normal, como a gente se espera. Então isso pode acabar gerando um problema na articulação temporomandibular. Lá na Odonto X, existe algum tipo de radiografia que a gente possa diagnosticar esse problema? Porque no consultório chega muito caso assim, viu, doutor Gustavo? O pessoal tem dor aqui, dor lá, articulação, dói muito, não consegue abrir a boca direito, e muitas vezes a gente tem que abrir mão de um diagnóstico laboratorial, um diagnóstico radiológico para isso. Explica um pouquinho para a gente essas alterações que muitas vezes você vê lá na radiografia. O que altera, radiograficamente falando, esses ossos daqui da articulação temporomandibular, doutor? Voltando um pouquinho para a radiografia panorâmica, com ela nós podemos ter uma visão geral da articulação, ter uma ideia se tem alteração, se as duas articulações estão diferentes, se elas estão simétricas, assimétricas. E nós fazemos também uma radiografia, que é a radiografia panorâmica modificada para ATM. Aí com ela nós temos uma visão mais detalhada das articulações temporomandibulares, e com a tomografia nós também podemos avaliar. Com a tomografia é melhor ainda, né? É mais detalhado ainda, mais preciso, nós temos uma visão tridimensional das articulações. Isso que você falou do que causa, tudo, alguns dos grandes causadores, né, algumas das grandes etiologias das disfunções temporomandibulares são perda de dentes, maloclusões, todas essas coisas. Nos casos, para fazer por exemplo, um implante para cobrir reabilitar, um espaço, por exemplo, reabilitar, isso, essa reabilitação. Reabilitar um espaço onde se perdeu um dente, uma tomografia computadorizada é muito importante para se avaliar num todo aquela região. Avaliar osso, proximidade com estruturas, mensurar, né, para saber o tamanho do implante que vai ser usado, para avaliar num todo, né? De uma maneira geral. De uma maneira geral, isso. Eu vou interpelar você e vou falar um pouquinho mais da articulação temporomandibular, porque esse é um problema realmente que vem aumentando e muito aqui nos consultórios odontológicos. E gostaria que a gente pudesse estar dando também uma orientação para o nosso telespectador, que essas dores de articulação temporomandibulares, quando você tem algum tipo de problema, você tem uma DTM, né? É isso que o Dr. Gustavo falou, uma disfunção temporomandibular. Se você não procurar um cirurgião dentista a tempo, que possa abrir mão de diagnósticos radiológicos para ter uma avaliação completa desses casos, se você tiver realmente essa disfunção, ao longo do tempo, doutor Gustavo, pode haver um desgaste ósseo dessa articulação? Vocês conseguem enxergar ali um desgaste ósseo que realmente ficaria um pouco mais difícil o tratamento? A gente teria que abrir mão muitas vezes até em caso de cirurgia. Chega a acontecer isso, doutor? Sim, muitas vezes. Na verdade, isso é até comum. Nossa, acontecer, esse desgaste. Aí o tratamento, o ideal é procurar um dentista especializado, né? Articulações temporomandibulares. Mas nós auxiliamos no diagnóstico precoce para isso. Agora, o ideal é que seja um diagnóstico precoce disso. Exatamente. E também pode ter, né, nas articulações temporomandibulares, os chamados bicos de papagaio, que são famosos na coluna, né? Os osteofitos, osteófitos, também ocorrem, nós também detectamos aí.
Olha só, a gente acho que já até uma vez, numa das entrevistas que nós demos aqui, um dos assuntos foram esse, a má posição da cabeça em relação ao próprio corpo. Então, o indivíduo que tem, aqui a gente chama aqui de um problema na cervical, na coluna cervical, principalmente nessa região mais superior aqui, quando você tem um certo desvio, quando você tem uma certa anomalia, uma má posição de postura, né, doutor? Ela acaba refletindo na boca, reflete na articulação, reflete aqui nos ossos, na formação dos ossos. Então, você veja que a odontologia realmente é multidisciplinar. Muitas vezes a pessoa vai se tratar com um ortopedista, né? Ah, tem um problema de coluna, dor no pescoço, aquele outro, ele vai num ortopedista e muitas vezes tem que ser associado esse tratamento a um cirurgião dentista. Para poder, obviamente, o médico corrige, digamos assim, a postura, vê qual é o problema dele, postura, e a posição da mandíbula, dos dentes, no final do processo, tem que ser passado por um cirurgião dentista para que ele possa complementar, digamos assim, esse diagnóstico, para que o indivíduo não sofra lá na frente. Então, desde pequeno, se você olhar as crianças, seus filhos, parentes, ou seja lá quem for, tiver algum problema já de má postura, né, doutor? Má postura, principalmente nessa região superior, ele pode causar lá na frente problemas aqui da ATM, problemas de você levar a sua mordida e com o passar do tempo, como o doutor Gustavo falou, fiquei até impressionado, hein, doutor? Uma frequência muito grande de desgastes ósseos aí em relação à articulação. E daí, como é que faz quando o indivíduo já chega lá na frente para esse diagnóstico? Você já tem aí uma articulação com osso desgastado. É muito mais difícil o tratamento, doutor? Com certeza. Quanto mais precocemente for diagnosticado, detectado, melhor o tratamento, né? Quanto antes, melhor, sempre. Por isso que a gente fala sempre, né, doutor Gustavo, que a gente deve passar, ou as pessoas devem passar por um cirurgião dentista frequentemente. Então não são só o problema de cáries ou doenças periodontais que aparecem por aí, mas outros tipos aí de situações que podem acometer os indivíduos se você diagnosticar precocemente, obviamente, o planejamento, o tratamento que você vai fazer vai ter um resultado melhor num tempo menor também, né, doutor Gustavo? E o pior, se chegar numa situação onde houve uma alteração óssea, um desgaste ósseo, você vai ter que sofrer um tratamento muito mais severo e com consequências maléficas. Agora, ninguém pode chegar lá, por exemplo, suponha que eu não seja dentista, vou lá no seu consultório, doutor Gustavo, eu queria conversar com o senhor lá na Odonto X, eu estou com um problema aqui, de má postura, acho que uma dor aqui, posso tirar uma radiografia assim? Você tira a radiografia de qualquer pessoa que procura você lá? Na verdade, eu não posso. Eu preciso da indicação do cirurgião dentista. Então não adianta você imaginar, não é isso, doutor? Não adianta imaginar que você tem um problema e aparecer na Odonto X lá para o doutor Gustavo fazer as radiografias e o planejamento. É necessário a indicação de um cirurgião dentista para que isso ocorra, não é isso, Gustavo? Isso. Quais são mais os outros tipos de exame que vocês costumam fazer lá? Outros tipos de radiografia e qual a importância de cada uma delas? Pode explicar para a gente um pouquinho, doutor? Já falamos da radiografia panorâmica, da panorâmica modificada para ATM, da radiografia periapical, né? A periapical é aquela pequenininha, né, que a gente falou. Isso. E todos os dentistas têm esse aparelho no consultório. O que na realidade a gente vê nessa pequenininha, nessa periapical? Nós temos uma visão mais detalhada da região que queremos avaliar e uma menor distorção dos dentes, das estruturas dessa região, né? Quanto menos distorcido, melhor, claro, né? Quando associamos essa radiografia periapical com a radiografia panorâmica, o diagnóstico pode ser muito mais preciso, o meio auxiliar diagnóstico. Entendi. As outras radiografias? A radiografia periapical também pode ser tirada, não todos, são a boca completa, né? Podemos avaliar daí os dentes e as estruturas adjacentes. Das outras radiografias que você falou, temos também a teleradiografia,
lateral, onde realizamos geralmente uma cefalometria computadorizada, né? O que é cefalometria? Explica pra gente aí, Gustavo. Nem todo mundo entende cefalometria. Claro. Fala pra gente o que é isso. Então, tem os pontos, né? São os pontos marcados nos ossos e nos dentes, que são os chamados pontos cefalométricos. Com ela nós podemos medir, não seria exatamente medir os ossos, mas saber a posição dos ossos no arco, como, por exemplo, o ortodontista, né, no caso do aparelho, como ele vai, ou o cirurgião ortognata, né, o bucomaxilofacial, onde deve colocar, onde deve posicionar esses ossos, como deve posicionar os dentes, como deve ficar para cada padrão facial, para cada tipo de pessoa, de etnia, dependendo da genética também, claro, dependendo da raça, e os tipos faciais, tudo isso com a teleradiografia lateral. Nós também podemos avaliar vias aéreas. Ah, é? Saber se está obstruída, se não está obstruída. Sim, se tem algum tipo de obstrução. Ou, no caso, avaliar amígdalas, adenoides, também por essa radiografia. Também temos a teleradiografia póstero-anterior, que é a frontal, né? A técnica é parecida, é similar. A única coisa é que uma a gente vê de lado, a outra vê de frente. Nessa póstero-anterior, nós também temos um traçado cefalométrico, que pode ser realizado pelos mesmos motivos da lateral, mas no caso, para a ortodontia, a lateral acaba sendo mais precisa. Entendi. Essa frontal, esse traçado, né, a cefalometria frontal, nós realizamos de Rickett, principalmente, ela é mais utilizada pelo cirurgião bucomaxilofacial para uma cirurgia ortognática. Aliás, já eu vou entrar nesse Para assunto com ortodontia você. também Viu? utilizamos isso. E também fazemos a tomografia computadorizada. Isso. Também a teleradiografia, também a axial, né, que a gente fala. Também radiografias oclusais, interproximais, que é para ver se tem cárie. Ou seja, entrou lá, você sai com um diagnóstico completo, você vai achar alguma coisa com todas essas radiografias, né, doutor Gustavo? E a documentação ortodôntica também. Isso, a que nós também, importância além dessas radiografias que vêm na documentação ortodôntica e da cefalometria computadorizada, vai também são 6 fotos, né? E também podemos fazer as fotos oclusais, que é para ter ali como é a oclusão do paciente, como os dentes se encaixam naquele momento da vida, né? Essa documentação ortodôntica, doutor Gustavo, ela é de fundamental importância para os ortodontistas fazerem o seu planejamento, não é isso? Sim. Sem essa documentação, onde você tira essa série de radiografias que o doutor Gustavo falou, mais os moldes superiores, inferiores, Sim, a mordida do indivíduo, os traçados de cefalométricos, esses pontos que são medidos. Você falou nessa medição mesmo, de distância do nariz até não sei aonde, daqui da ponta do nariz até o queixo, o ângulo que o dente se encontra, se é um ângulo mais vestibularizado, mais lingualizado, mais para dentro, mais para fora, a maxila morde mais anterior, a mandíbula mais projetada, menos projetada. Essa documentação ortodôntica, ela é fundamental para que todos os cirurgiões dentistas que façam esse trabalho de ortodontia possam estar fazendo o seu planejamento. Sem isso, realmente não teria condições de você estar fazendo um bom planejamento, um planejamento que você possa seguir, cumprir passo a passo para obter excelência no resultado, não é isso, doutor? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa tomografia computadorizada, isso acaba interessando muito as pessoas aqui. Nós vemos aí na odontologia hoje, na saúde bucal, o aumento, a incidência do câncer de boca.
O câncer de boca vem aumentando aí, aliás, os cânceres de uma maneira geral, eles vêm aumentando em proporções muito grandes na nossa população. Os diversos tipos de câncer. Vamos falar da nossa área aqui, o câncer de boca. O câncer de lábio, principalmente o câncer de lábio inferior, ele tem aumentado a incidência na população. Embora todo mundo saiba, os programas relacionados a esse assunto de saúde dão as dicas e falam para as pessoas que é necessário usar protetor solar diariamente, em qualquer hora do dia, várias vezes ao dia, inclusive nessa luz que nós estamos, né, doutor? O computador que a gente fica lá horas parado olhando, essa incidência de luz acaba muitas vezes incidindo na pessoa. Celular. Oi? Celular o próprio também. celular, como o doutor Gustavo falou, hoje em dia é uma febre, criançada já no celular, etc. E mais o efeito estufa que nós estamos vendo aí, um verão, um calor como esse, a cada ano, se aumentar esse calor, vai chegar uma hora que eu não sei o que nós vamos fazer, né, doutor? O ar-condicionado já não vence mais, realmente a hora que você sai na rua, um calor tremendo. E as radiações solares, UVA, UVB e todas as outras intermediárias, acabam incidindo na pele das pessoas e provocando mutações, alterações celulares que se dão realmente aqui nessa região da boca. Na realidade, o câncer de boca, ou essa ferida que acontece na boca, a gente já pode dar uma dica para os nossos telespectadores aqui, na realidade, uma ferida que não cicatriza em 15 dias, você já pode começar a ficar preocupado e procurar um cirurgião dentista para poder dar um diagnóstico auxiliar, aí, ou poder diagnosticar se realmente essa ferida que você tem pode ser um câncer de boca ou não, ou um tumor benigno ou um tumor maligno, né, doutor Gustavo? Então, esse câncer de boca aqui, uma ferida que não cicatriza, em 15 dias, a boca demora um pouquinho mais para cicatrizar por conta da umidade, né, que a gente tem aqui, a saliva que a gente acaba fabricando. Mas 15 dias é um prazo que a gente dá numa média para cicatrização e alguma feridinha da boca. Se você tiver além disso, procure o cirurgião dentista para você poder dar um diagnóstico. Agora, nessa tomografia computadorizada que a gente vê, doutor Gustavo, esse câncer de lábio, muitas vezes, embora os tecidos moles também sejam avaliados nessa tomografia computadorizada, mas é possível em outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de osso, câncer de tecido mole, por exemplo, eles podem ser diagnosticados nessa tomografia computadorizada, doutor Gustavo? Não só o câncer, diferentes tipos de tumor, de lesão, na verdade qualquer tipo de lesão que atinja o tecido duro, né, que seriam os dentes, os ossos, nós podemos avaliar descrever as regiões que estão abrangindo, ou que estruturas que estão relacionadas, quais as características dessa lesão, tumor, quais realmente as características disso, se está deteriorando o tecido, o grau de comprometimento, né? Sim, se deslocou algum nervo, se o feixe vasculonervoso, que é muito costuma ser desviado assim por lesões, o feixe vasculonervoso alveolar inferior, né, que passa aqui na mandíbula. São diversas as coisas que podem ocorrer. E na região orofacial aqui nós podemos avaliar, desde que envolva tecido duro, é possível observar na tomografia computadorizada. Entendi. Agora, eu queria que você passasse para os nossos telespectadores a seguinte mensagem, doutor Gustavo. Como é que eu vou saber que eu tenho um câncer lá de tecido mole, de osso, etc.? Altera alguma estrutura, assim, clinicamente falando? Eu sei que você está lá dentro da radiologia, vendo lá os seus filminhos, as suas radiografias, mas isso altera alguma coisa? O indivíduo consegue enxergar, ele consegue perceber essa alteração para procurar um profissional para poder dar um diagnóstico, Gustavo? Dá uma dica aí de como é que o indivíduo pode perceber que tem esse tipo de alteração. Vamos falar dos diversos tumores, não vamos falar específico de cada caso é um caso. Mas, de uma maneira geral, como que o indivíduo percebe essa situação de alteração na boca? Ele pode, na verdade, ele deve fazer sempre a autoavaliação, né? Ver se tem alguma coisa diferente na boca, ver se tem se mudou alguma
pigmentação, mudou cor do tecido, qualquer coisa assim, já pode dar um indício, né? De alguma lesão, de algum tumor, de alguma coisa. E daí, a partir daí, já procurar um cirurgião dentista. E tem lesões, mesmo tumores, que não aparecem na boca, não atingem a mucosa, ficam só em osso. Daí só podem ser diagnosticadas avaliando o osso através de uma radiografia panorâmica, de uma tomografia computadorizada. Isso quem deve indicar é o cirurgião dentista. Então é importante sempre fazer, pelo menos a cada 6 meses, uma avaliação com o seu dentista. Isso, doutor. É exatamente isso que eu gostaria que você falasse. Então, existem alguns tipos de tumor, por exemplo, tumores ósseos, que não se manifestam. Não. Você está com ele lá, muitas vezes ele está desenvolvendo, está crescendo, está aumentando, mas você faz o autoexame, como o doutor Gustavo vem explicando, o autoexame da boca diariamente, né, doutor? Sim. E ele não se manifesta. Então, existe a necessidade, portanto, de você frequentemente passar por um cirurgião dentista, aonde ele tem um olho clínico, obviamente, que ele consegue perceber algum tipo de alteração, algum tipo de situação que o indivíduo comum não consegue muitas vezes detectar, não é isso, doutor? E tem alguns tipos de lesão, alguns tumores que se manifestam muito rapidamente. E por isso que é importante ter essa avaliação diariamente. Senão pode acontecer dele ter você não tem nada hoje, daqui 10 dias você tem uma lesão enorme e nem sabe de onde isso veio. Mas é porque pode acontecer de ser uma lesão de rápido desenvolvimento, de rápida evolução. Muito bem, doutor Gustavo, nós vamos fazer quanto antes tratar, melhor. Muito melhor. Então, a prevenção é a arma de todo problema de saúde. É isso, doutor? Muito bem. Vamos para um intervalo comercial, fazer o nosso break aqui e a gente volta logo em seguida com o doutor Gustavo, onde eu tenho mais uma série de perguntas aí para metralhar o nosso amigo doutor aqui, para que ele possa estar dando umas dicas para os nossos telespectadores. Até já.